O tema de hoje é Indicadores EdTech. Meu nome é Silvia Meireles, eu sou CEO da Fábrica de Cursos e vou acompanhá-los na manhã de hoje, ok? A gente também vai ter um convidado super especial, que é o Ricardo Alvarez, que hoje está na Espanha. Ricardo é diretor de Innovative Learning Technology da Netex, e ele vai apresentar para vocês em primeira mão o mais novo lançamento da fábrica, que é o Learning Play, que é uma plataforma de vídeo e de outros formatos de conteúdo, gamificada, focada na experiência do usuário. Vocês vão se sentir tipo no Netflix. Mas, como ele está remoto, a gente está esperando só ele fazer as primeiras conexões. Assim que ele entrar, ele vai dar um alô para vocês. Tá? Bom, o tempo estimado para o nosso webinar hoje é de 1 hora, tá? Nos 20 minutos finais, que a gente vai fazer a apresentação do Learning Play, né? O Ricardo vai fazer a demonstração para vocês, depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Ao longo do webinar, eu vou apresentar algumas enquetes para que a gente possa, além, claro, de enriquecer a nossa experiência, porque a gente vai poder interagir, conhecer os números do nosso grupo de hoje, mas a gente também vai poder levantar informações que depois, né, no final do ano, como a gente faz, elas vão ser organizadas numa pesquisa que a gente elabora, baseada em vários levantamentos. Os webinars são parte, né, dessa fonte de levantamento, e aí a gente vai compartilhar com todos os participantes, como a gente sempre faz. Eu vou fechar o microfone de vocês, tá? E caso vocês queiram interagir com a gente durante o webinar, por favor, façam perguntinhas através do chat, e aí, dentro do possível, a gente vai respondendo vocês. A gente também vai estar aqui hoje com a Elvira Rosas, que é gerente de educação corporativa aqui da fábrica. Ela vai estar me apoiando no webinar e vai poder interagir com vocês. Oi, Elvira. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Silvia, bom dia a todos. Eu estou muito feliz, eu vejo hoje muitos dos meus convidados aqui presentes nesse momento do webinar, né? Vânia, Daniele, Geise, Fernanda, obrigada, pessoal. É muito legal ter vocês aqui, terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa no sentido da gente trocar ideias, né? E pensar um pouquinho sobre o que o mercado está fazendo. Então, estarei por aqui e, como você disse, Silvia, qualquer pergunta, por favor, mandem. Nós estamos aqui acompanhando pelo chat, pessoal. Ótimo, obrigada, Elvira. Recebi outros feedbacks aqui, de que o pessoal está ouvindo bem. Fernanda, Daniele, Vânia, Fátima e Joana, que bom. Bom, gente, o mercado global do e-learning, ele continua em constante transformação e crescendo, né? A gente observa que hoje há um crescente aumento no budget, que é destinado nas ações dos programas de capacitação, né, que são baseados em tecnologia digital. Essas vão ser algumas palavrinhas que a gente vai ouvir com frequência hoje. A gente também vê que existe uma ampliação muito grande da sua área geográfica, e isso em todo o mundo, né? E claro que o lançamento de novas tecnologias e de tendências que suportam o e-learning acaba ajudando, né, esse aumento, corroborando para que isso aconteça. A gente vê também que hoje é dada maior atenção à aprendizagem social, que vem se tornando uma das melhores e mais importantes abordagens para a aprendizagem, principalmente para as novas gerações. A gente sabe que a indústria de T&D, né, treinamento e desenvolvimento, ela é super complicada, áreas muito dinâmicas, tecnologias disruptivas, e a gente acaba tendo muita mudança de prioridade, né? A gente hoje vai debruçar em cima, né, de algumas métricas e uns insights que foram reunidos por alguns dos principais especialistas do nosso setor. A gente vai também ver estatísticas, indicadores que certamente serão muito úteis nos projetos que vocês estão desenvolvendo agora e, claro, nos que vocês vão vir a desenvolver aqui para frente. A gente vai também dar uma olhada como é que o learning está se transformando, para onde a gente está caminhando e também, claro, como que a gente está evoluindo. A nossa programação de hoje é a seguinte: primeiro a gente vai analisar como é que está o mercado global, dar uma geral nos números, e aí nesses números a gente vai dar uma olhada nos investimentos, né, que são feitos nos projetos de capacitação, e vamos dar uma olhada também mais profundamente em quais são os grandes motores desse seu crescimento. A gente vai ver quais são as tendências do mercado, as mudanças de direção, quais são as famosas, né, tecnologias disruptivas que estão surgindo, palavrinha meio que da moda agora, a gente sabe, e também quais já são uma realidade, né? Então a gente, como eu falei, vai debruçar sobre aprendizagem social, móvel, microlearning
e LMS. São os pontos focais da nossa análise de hoje. A nossa expectativa é que com esses indicadores a gente possa, de alguma forma, né, auxiliar vocês nas tomadas de decisões estratégicas, né, vocês, gestores e líderes dos seus segmentos, que tomam decisões importantes diariamente. Né, claro, focado nos projetos de capacitação EdTech, né? Esses indicadores eles foram analisados através de pesquisas que foram geradas pelos institutos e empresas que a gente está apresentando aqui nessa tela, tá? Então, por isso a gente trouxe um pouquinho desses parceiros de conteúdo, digamos assim, já que a gente utilizou o material dessas organizações, dessas empresas, como fonte de consulta. Então, a Docebo, a TD, a BTD, Ambient Insight, o Brandon Hall Group, o Bursting by Deloitte, a Deloitte University Press, o Fosbury Group, que tem um foco muito ali na Europa, e Tecnave. Se vocês quiserem, aqui tem o meu e-mail para que vocês, se vocês quiserem trocar informação comigo sobre qualquer assunto, claro, fiquem à vontade, mas também, caso vocês queiram essa lista mais específica, né, das fontes que a gente utilizou. A gente acaba não mostrando aqui porque fica muito pequeno, não faz muito sentido, mas a gente pode mandar para vocês. Bom, o mercado EdTech ele foi estimado em 165 bilhões de dólares em 2015. E a expectativa de crescimento é de 5% ao ano, inclusive superando esses 240 bilhões, né, que tem esperados até 2023. Esse é um número já conhecido, desde 2015 ele vem sendo utilizado como expectativa de crescimento, tá? Basicamente, a gente tem dois grandes motores que influenciam esse crescimento. Primeiro, claro, é que hoje a gente acaba tendo cada vez mais um investimento menor para capacitação, quando a gente utiliza tecnologia educacional, se a gente compara no modelo tradicional de capacitação presencial e tal. E junto com isso, o segundo é a flexibilidade nos modelos de aprendizagem. Cada vez mais a gente percebe que a flexibilidade ela acontece porque a gente tem constante oferta de novas tecnologias, ferramentas que possibilitam, principalmente, aumento da interatividade, tornando o treinamento mais envolvente, mais animado e, claro, aumentando o engajamento, que acaba sendo um dos nossos grandes pilares aí, nossos focos de atenção. Essa flexibilidade, então, ela acaba incentivando e sendo um desses motores, como eu falei, mas, além disso, a gente tem também aí um quesito importante, que é o enorme aumento do uso de dispositivos móveis, né? Principalmente os smartphones. O mercado EdTech está cada vez mais suscetível a esse crescimento, vindo dessa demanda, dessa nova forma de acesso, né? E a adoção dessas ferramentas, tanto para o mercado acadêmico, tá? Porque aqui a gente vai, depois a gente vai especificar mais no mercado corporativo, mas esses números eles são de um mercado global, acadêmico e corporativo. Mas então, tanto para o acadêmico como para o mercado corporativo, o uso dos smartphones acaba sendo um grande impulsionador para o aumento dessa indústria nos próximos anos. Esses são os indicadores que a gente levantou. O foco tem sido muito maior também nos últimos anos em todos os setores na usabilidade. Claro que também no nosso, EdTech, porque a gente vem tendo isso como um impulsionador do aumento da adesão, da utilização das ferramentas pelos usuários, né? E essa mudança desse foco, hoje, de usabilidade, apesar dela já acontecer há algum tempo, ela está só começando. A gente está passando por grandes transformações, né? O mercado está cada vez mais preocupado em oferecer ferramentas que aprimorem a experiência do aprendizado, claro, associadas às novas tecnologias, algumas já amplamente utilizadas, como, claro, as ferramentas de uso pessoal, né? A gente utiliza uma série de ferramentas para uso social, né? Facebook, WhatsApp, então essas ferramentas elas acabam impulsionando a utilização e elas começam sendo utilizadas por nós todos de uma forma pessoal e aí a gente consegue ter maior facilidade quando a gente migra para os ambientes corporativos ou com um foco um pouco diferente, né? Antigamente, a gente tinha, eu lembro no lançamento das universidades corporativas, um dos primeiros cursos era como utilizar a universidade corporativa, como utilizar o sistema. Então, a gente produzia um curso para isso. Então, a gente pode ter uma noção de como isso mudou, né? Então, a expectativa é que a gente consiga, né, com essa mudança de foco, o aumento das ferramentas, ajudar de alguma forma a meta principal lá dos TIDs, a gente chama assim, na verdade a gente chama aqui na fábrica dos super TIDs, que é aumentar a produtividade dos colaboradores e, claro, reduzir o custo operacional dentro das empresas, né? Eu vou abrir aqui o primeiro pool, a gente chama, né, que é a primeira perguntinha, para que a gente possa interagir hoje, tá?
que é para você, o que impulsiona o crescimento do e-learning, né? Na sua opinião, é o custo, é a flexibilidade, são os recursos tecnológicos ou o pouco tempo para treinar, né? Então, eu vou dar aí uns 5 segundos para vocês responderem, por favor, conto com a participação de todos. Então, vamos lá. Se vocês acham que o custo é que é o grande impulsionador, a flexibilidade, a possibilidade de a gente trabalhar com recursos tecnológicos ou a gente ter muito pouco tempo para treinar. Eu sempre aproveito para tomar um golinho de água aqui durante a apresentação da nossa enquete. Legal. Vamos dar uma olhada nos resultados, então. Bom, o grupo de hoje entendeu que o grande impulsionador é a flexibilidade. E aí, vendo em segundo, a falta de tempo e depois, por último, custo e recursos. Se a gente parar para pensar, todos eles, claro, são grandes impulsionadores, né? Mas qual deles pesa mais na nossa decisão ou de acordo com o nosso ambiente? É importante a gente avaliar. Eu fico feliz que a flexibilidade tenha sido um dos pontos, né, mais importantes, assim, votados por vocês, porque, de fato, é o que torna, hoje, a gente utilizar a EdTech, inclusive quando a gente tem empresas que não são capilarizadas, né? Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, existiam lá pré-requisitos para a empresa aderir à tecnologia digital para capacitação especificamente. Uma delas era a capilaridade. Não, a empresa tem que estar distribuída em várias regiões, porque aí a gente consegue otimizar custo, né, de deslocamento, de passagem, etc. Também otimizar os tempos e tal. Mas esse era um requisito muito importante. Hoje a gente observa que a falta de tempo, ela acaba sendo um contraponto para esse requisito, porque como você não consegue parar todas as equipes, né, ou grandes grupos ao mesmo tempo, mesmo que elas estejam no mesmo prédio, é difícil você treinar hoje em grupo, né, presencialmente. Então a gente percebe que essa mudança que tem acontecido na sociedade, né, sob uma visão, né, sob o ponto de vista tecnológico, ela vem realmente funcionando bastante. Eu concordo com vocês que flexibilidade é um dos grandes pontos a ser observado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os números super expressivos, os desafios enfrentando e tentar analisá-los para poder, de alguma forma, se organizar para enfrentá-los, né? A gente tem como indicadores de desafios aqui, nas pesquisas que a gente levantou, o uso de tecnologias obsoletas e o turnover. Esses são os dois pontos importantes, os pontos de atenção que a gente precisa ter, né? O turnover está cada vez mais comum nas empresas. A gente percebe hoje uma rotatividade enorme, ela sempre existiu, existem mercados que têm um turnover muito maior, como o call center e outras áreas de atuação, mas a gente percebe que hoje ela é muito maior, né? As pessoas estão mudando cada vez mais os seus perfis. Há 7, 10 anos atrás você via pessoas que ficavam 10 anos na mesma empresa, muito mais. Hoje o timing em geral, no máximo 2 anos. Então, com isso você acaba tendo que trocar a sua equipe com mais frequência, ela acaba sendo trocada de alguma forma e você precisa ter que treiná-las, acompanhá-las de uma forma mais rotineira, né? Então, esses dois podem ser os grandes calcanhares de Aquiles, né? Digamos assim. Né, a gente já falou, é um setor super dinâmico e que está em constante evolução e transformação. Então, a gente sabe que acompanhar o lançamento de novas tecnologias, além de ser um grande desafio, porque a gente sempre acha que está defasado, que sempre tem uma coisa melhor sendo lançada, isso pode sair muito caro e esse é um outro ponto de atenção. A gente precisa ter muito pé no chão para tomada de decisão, porque você pode acabar tendo altos investimentos indo por lixo, né? Saindo pelo ralo. Então, como é que a gente pode driblar, né, esses dois grandes desafios? E as pesquisas indicam que uma das formas mais eficientes é você, de fato, fazer parceria com o fornecedor e, assim, você vai garantir que essa necessidade de infraestrutura não vai ser um grande problema, porque não vai ser parte do teu processo de tomada de decisão. Você meio que terceiriza isso. E também você acaba podendo contar com uma infraestrutura terceirizada, não necessariamente com a sua interna. A gente sabe que as áreas de TI, elas são super sobrecarregadas em todas as empresas e nem sempre conseguem dar a devida atenção para outras áreas como RH e T&D, né? Como a gente gostaria, pelo menos. Então, a análise geral dessas pesquisas indicam que realmente acompanhar a tecnologia vai ser o grande desafio aí para
2023, tá? Então, precisamos ficar atentos a isso. Agora, vamos dar uma olhadinha aí nos mercados. Atualmente, o líder em adoção de tech, bem distante dos seguintes, é claro, os Estados Unidos, né? E nenhuma surpresa aqui. Além dessa liderança atual, a tendência é que eles continuem nessa posição até 2023. Lembrando que as pesquisas que a gente estudou, a maior parte delas tem uma projeção até 2023 e por isso esse número vai aparecer aqui com alguma frequência, tá? Então, os caras americanos, eles vão continuar nessa posição e com um crescimento significativo até 2023. Então, eles vão continuar liderando e crescendo. A gente pode pensar, né, que aqui no Brasil, a gente começou muito depois dos americanos, né? De fato, para a adoção de tecnologia em geral, mas principalmente da tecnologia educacional, né? Isso se dá por muitos fatores, né? Mas o maior, claro, é preço, né? A falta de tecnologia a preços razoáveis acaba sendo um grande desafio. E o mais incrível é que é uma situação que a gente ainda enfrenta. Se a gente parar para pensar, a gente tem uma série de outros desafios, como, por exemplo, uma internet ruim, se a gente parar para pensar, cara, né? Então, essa falta de tecnologia a preços razoáveis acaba sendo um problema para o cenário brasileiro. Mas se a gente fizer um olhar mais criterioso aqui nesses indicadores que eu trouxe, considerando que a América Latina tem aí 10% do mercado americano e os americanos são líderes aí há muitos anos e vão continuar sendo, até que a gente não está tão ruim assim, né? Na minha opinião, é um indicador super positivo. Mas tem que lembrar também que uma grande fatia desse mercado aqui é da academia, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o mercado na América Latina e vocês vão perceber como esse número é importante para a gente aqui, para o Brasil, tá? Então, os projetos de capacitação que são intitulados assim como autoinstrucionais, eu vou entrar um pouquinho no mérito, o que engloba esse mercado especificamente. Eu viro até dando feedback que o áudio às vezes está granulando, eu vou confessar, eu me mexo muito enquanto eu falo. Então, isso acontece com frequência, eu vou tentar ser um pouquinho mais controlado. Aproveitando, a Andressa levantou aqui, gostaria de falar alguma coisa, Andressa? Manda para a gente pelo chat a sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer em responder você e qualquer um outro que esteja participando aí, que tem alguma dúvida, queira compartilhar uma experiência. Fiquem à vontade, tá? Bom, voltando então aqui para a nossa tela de investimento por categoria, então a gente estava falando sobre esse grupo autoinstrucional. Esse grupo atingiu um investimento de 46,6 bilhões de dólares em 2016. Então, esse é um número super expressivo, né? Agora, a gente teve uma ligeira queda para 46,9 em 2015. Nem acaba sendo muito, né, expressivo. Não, deixa eu corrigir. Na verdade, em 2015, a gente teve 46,9 e em 2016, 46,6. Então, a gente teve uma ligeira queda aí no ano seguinte. E o CARG, não sei se vocês conhecem esse termo, é um termo financeiro, né, que faz análise de economia, que significa Compound Annual Growth Rate. Tá? Ele é um KPI que representa uma taxa de crescimento composta em um determinado período. Basicamente, isso, e você vai definir essa taxa de qual período que você vai analisar. Nesse caso, a gente fez né, essa pesquisa fez com cargas de taxas de crescimento anual composta de 5 anos, tá? Focando em projetos de capacitação e percebe que esse grupo de projetos autoinstrucionais, ele acaba tendo um indicador negativo, tá? 6,4 negativo percentual. Mas se a gente parar para pensar, e para poder entender um pouquinho melhor o que compõe essa categoria, aqui tem muito mais coisa do que simplesmente um curso autoinstrucional, tá? São todos os serviços e produtos, que além dos cursos autoinstrucionais, obviamente eles estão incluídos aí, os LMS, as ferramentas de autoria, os cursos de prateleira e todos os serviços associados a ele. Tá? Então, se a gente for fazer uma análise, a gente aqui teve praticamente nenhuma variação de 2015 para 2016 nos investimentos desta categoria especificamente. Aqui na tela você tem ele desmembrado por conteúdo, serviço e plataforma para a gente ter uma ideia, tá? Agora, engraçado, porque apesar desse declínio, a gente percebe que muito disso acontece pela mudança para outras formas, ou seja, mudança para outros formatos, né? Com uso de metodologias para transferência do conhecimento, com formatos mais diferenciados, digamos assim, que não estão dentro dessa categoria. E talvez isso explique
esse percentual praticamente estável e um pouquinho negativo. E de onde que veio esse número, né? Foram 122 países que foram monitorados pela Ambient Insight nessa pesquisa, e deles são 15, e quase todos, assim, 99% na Ásia, que mostraram um crescimento positivo, em torno de 15%, tá? Para esse grupo, como a gente chamou, que eles estão titulando de autoinstrucionais, né? Que é LMS, ferramentas de autoria, cursos de prateleira, né? Os cursos que são feitos de forma assíncrona, são autoinstrucionais, e todos os serviços associados a eles, ok? Andressa perguntou, Andressa Oliveira, né, se a gente vai tratar sobre estatísticas de aderência ao e-learning versus confiabilidade, pois nota-se que muitos ainda têm restrição a esse tipo de forma de adquirir conhecimento. E sim, Andressa, eu estou repetindo porque a gente vai tratar, sim, não com um olhar tão micro, mas com alguns números que acho que vão poder ajudar essa sua análise, e acho que é um ótimo debate para a gente abrir depois no final. Muito, muito bem colocado. Bom, então, voltando àqueles indicadores, né, do autoinstrucional e os números que não tiveram grandes aumentos, a gente percebe que talvez exatamente por isso as startups EdTech tiveram investimentos de 2,2 bilhões de dólares em suas empresas, né? Se a gente analisar que eles são, né, essas startups são os grandes responsáveis pelo lançamento de novas formas, né, mesmo que ainda muitas formas de acesso, formas de oferta de capacitação experimentais, eles acabam, claro, incentivando a inovação, instigando essa economia criativa que cada vez mais vem sendo nos mercados. O maior investimento foi em 2016, que foi o aporte de uma empresa de Xangai, que chama Tutor Group, que oferece uma plataforma de ensino de inglês. Só ela, sozinha, teve aporte de 315 milhões de dólares, né? E aí, logo em segundo lugar, a gente tem uma ferramenta abcmouse.com, abcmouse.com, que é uma empresa da Califórnia, que oferece uma plataforma em nuvem gamificada para a formação de crianças de 2 a 8 anos. Só ela conseguiu 150 milhões de dólares de investimento. E o engraçado que, em terceiro lugar, ficou a mais famosinha, né, que é conhecida por a maioria de nós, a Udemy, com a aporte de 60 milhões. Então, é interessante a gente perceber, né, que elas fazem parte desses 2,2 bilhões, né, 2,2 bilhões de dólares de investimento que foram feitos em 2016, e elas estão essencialmente concentradas nos Estados Unidos, Índia, China e Inglaterra, por ordem de volume, como a gente mostrou aqui nessa nossa telinha. Bom, agora a gente vai olhar um pouquinho mais diretamente para o nosso setor, né? Porque até agora a gente estava falando sobre academia e mercado corporativo ao mesmo tempo, falando sobre as universidades corporativas, os investimentos feitos de uma forma global, tá? Agora a gente vai olhar um pouquinho mais para o nosso, que é o mercado corporativo. E aí, de acordo com o último estudo da Tecnavio, a expectativa é de que o mercado global corporativo atinge o patamar de 31 bilhões de dólares em receita, tá? Então, como a gente já tinha falado do carne, nesse caso aqui, a gente tem quase 12%, né, 11,41% até 2020. Esses números são super expressivos, claro, e aí a gente sabe por quê, né? Porque o learning propicia que as empresas enriqueçam suas formas de capacitação, e aí vão pensar tanto nas ações pontuais como na capacitação continuada, que é também um setor que cada vez tem um olhar mais expressivo, mais atento das empresas, né? E aí, claro, facilitando a interação, aumentando o engajamento, que é uma das grandes preocupações, a Andressa também colocou aqui muito bem, e gerando indicadores mais efetivos, que é um ponto importante, né? Essa geração de indicadores, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, né? Mas, de novo, quais são os grandes impulsionadores, né, desse enorme crescimento? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. A gente, eu falei logo no início, né, que a gente hoje tem adoção de tecnologia educacional por empresas que não são, por exemplo, necessariamente capilarizadas, né? E se a gente parar para pensar, além disso, hoje a gente tem empresas dos mais variados tamanhos. E essas empresas passam a considerar, né, o e-learning como uma solução,
porque hoje é mais viável, né? Há pouco tempo atrás, os investimentos eram muito altos. Hoje não, se comparado às vezes a ações presenciais, acaba sendo equiparado, digamos assim, o investimento. E aí, principalmente quando a gente tem, claro, ações que estão diretamente associadas na produtividade, né? Então, é muito importante a gente pensar que isso muda a forma da gente se relacionar com a informação, com o conteúdo, né? E, de novo, nem de perto a gente está próximo do cenário que a gente tinha alguns anos atrás, poucos anos atrás, onde só as empresas grandes que tinham aí milhares de colaboradores que tinham condição de investir e que tinham, de fato, as ações de capacitação acontecendo, né? De capacitação à distância. O que a gente acaba vendo, bom, a gente está nessa história de EdTech há mais de 20 anos. Quando eu falo a gente, estou falando de mim, muitas pessoas aqui da fábrica e a fábrica especialmente, tá? A gente já vivenciou projetos super complexos, muito caros, de difícil implementação, e que naquela época só faziam sentido para as empresas que eram super inovadoras e tinham esse olhar do digital, né, que tinham milhares de colaboradores, como eu falei, claro, precisava ter lá um gestor que estava liderando esse projeto, era aquele cara que impulsionava. Esses eram meio que os pilares fundamentais para a gente conseguir ter, de fato, o desenvolvimento de uma iniciativa e-learning no Brasil. Quando foi lançado o primeiro LMS brasileiro, que chamava Universais, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar, inclusive o Álvaro Pistono, que é o nosso diretor de produção aqui da fábrica, co-founder, ele participou, né, do grupo de desenvolvedores. Vocês devem conhecer ele de congressos que ele participa, etc. Bom, naquela época a gente tinha desafios tecnológicos enormes. Esses sim eram grandes desafios. Tudo era tipo behind the firewall. O que é isso? Instalações que tinham que acontecer dentro dos servidores, naquelas intranets, os servidores locais. Zero. Nada de internet. Não existia isso, né? As redes eram redes locais. E aí, no máximo que a gente conseguia era compartilhar informação através de um sistema local. Ou seja, todo mundo estava pendurado na mesma rede e aí a gente conseguia ter algum tipo de controle. Ou a gente conseguia também compartilhar através de CD, né? E aí, nesse caso, que era um cenário pior ainda, a gente não tinha nenhum histórico, não tinha acompanhamento, não tinha nada. Não vou nem entrar no mérito da atualização do conteúdo, que, claro, se a gente tivesse que atualizar com uma informação nova, um indicador novo, alguma coisa que foi errada, digamos assim, a gente precisava reimprimir todos os CDs e redistribuir todos os CDs. Então, era muito complicado e caro, né? A gente fez um projeto na Infraero, me lembro bem, onde as avaliações de conteúdo, elas estavam dentro de um CD. Elas eram impressas pelos alunos, eles iam lá e preenchiam a mão e depois eles mandavam por fax. Parece coisa do século passado, de fato foi no século passado, mas foi outro dia. Então, assim, é muito impressionante a transformação que a gente vive, né? Tudo está mudando muito rápido e o maior desafio vai ser a gente conseguir, de alguma forma, acompanhar essa transformação tecnológica, né? Para a gente poder oferecer soluções que agradem os nossos alunos, os nossos usuários, mas elas também precisam ser interessantes, claro, e precisam ser úteis, né? Esse novo cenário, apesar dos desafios bem mais simples, né, comparado aos daquela época lá de Behind the Firewall, projeto que envia avaliação através de fax, etc., ele é mais simples e bem mais propício, e esse é o grande impulsionador do crescimento. A gente, hoje, né, consegue ter a adoção de ferramentas muito mais intuitivas, que estão 100% focadas na experiência do usuário. Aparentemente, elas são mais simples, mas, de fato, né, são estruturas neurais lá super complexas por trás, oferecendo responsividade, claro, que é o acesso para diversos formatos, aquele famoso multi-delay. A gente precisa também pensar na aprendizagem social, mobile, big data, análises mais complexas, cloud, integrações mais simples, né? Isso faz parte desse novo momento. E isso chama SMAC, SMAC, tá? Que é conhecido com essa sigla que significa Social, Mobile, Analytics e Cloud, tá? Tudo isso com controle integrado, para o gestor poder acompanhar e poder fazer a sua parte de Quality Assurance, né, que é o controle das ações. E assim, claro, conseguir gerar os indicadores, continuar investindo, evoluindo seus projetos,
facilitando a adoção, das soluções EdTech, e isso sim faz com que seja a grande tendência e que a gente consiga, a partir daí, evoluir e conseguir, com esses investimentos todos prováveis, desenvolver ferramentas de fato intuitivas, responsivas, focadas na experiência do usuário. O futurista Thomas Frey, se vocês derem um Google, aí vocês vão ouvir falar bastante dele. Ele diz que as maiores empresas da internet em 2030 serão as escolas online. Então, a gente tem muito ainda para viver como revolução, como mudança. Vou abrir uma outra enquete aqui para a gente dar uma interagida. E a minha pergunta é a seguinte. Vocês têm uma opção de resposta, tá? Nessa enquete. Em seu cenário profissional, o que é mais importante no LMS? É a experiência do usuário? Ou você considera que a experiência administrativa é um ponto mais importante? Ou os relatórios, você conseguir fazer gestão dos relatórios? Integração com outros sistemas ou acesso através de dispositivos móveis? Lembrando que tem que ser o quesito mais importante, né? Todos podem ser importantes, mas qual é o que chama mais atenção ou que você tem maior dificuldade ou que é mais valorizado, né? Ok, vamos ver o resultado do grupo de hoje. Bom, os indicadores aqui foram: a gente tem relatórios como ponto principal, em segundo lugar, segunda posição, experiência do usuário e o mobile, né, acesso através de dispositivos móveis, e por último, experiência administrativa junto com a integração a outros sistemas. Seria complexo tentar fazer a interpretação desse cenário, mas é interessante a gente pensar que relatório é o quesito importante. E aí, lá no final da nossa conversa de hoje, vocês vão ver por que eu estou chamando a atenção. Porque por mais que eu perceba claramente que esse é uma questão fundamental, eu ainda acho que a gente faz uma má gestão disso, desses recursos. E acho que a gente precisa aprimorar isso muito para a gente poder ter os indicadores que a gente precisa para poder fazer os investimentos que a gente deve fazer, né, para, de fato, melhorar o desempenho dos colaboradores, melhorar a eficiência, né? E experiência administrativa acabou não sendo tão importante e integração com sistemas, talvez porque a gente tenha desistido disso. A gente acaba correndo para um sistema em paralelo e a gente desiste de integrar por algum desafio muito complexo. Mas, se a gente parar para pensar, a integração dos sistemas está diretamente associada aos relatórios, né? Porque senão a gente acaba tendo relatórios com informações desconexas. Isso acaba gerando aí planilhas de Excel para resolver o problema quando a gente tem que apresentar algum tipo de indicador, né? Ok. Mas é muito interessante, assim, essas pesquisas que a gente faz nos webinars, elas nos trazem aqui para uma reflexão sempre muito rica, né? Acho que esse é o termo certo. E eu gosto muito de ouvir o feedback de vocês, muito. Principalmente quando a gente tem um público grande, hoje a gente tem um número grande de pessoas aqui, e de indústrias completamente diferentes, né? A gente tem pessoal agro, tem pessoal química, farmo, e muitas outras áreas. Eu Elvira certamente vai poder depois falar um pouquinho sobre isso, mas essa pluralidade que a gente tem, né, de participantes aqui que torna esses nossos encontros tão ricos. Bom, vamos falar um pouquinho então desse ciclo de troca de LMS que está acontecendo agora, né? Porque, afinal de contas, toda empresa precisa de um sistema para poder gerir toda essa tecnologia, digamos assim, não é? Bem, não sei. Talvez sim, talvez não, depende, né? A questão é que as pesquisas apontaram que a gente está vivendo agora um ciclo de troca do LMS. Aqui a gente vai generalizar, tá? Vou considerar que todo sistema de aprendizagem é o LMS. Não vou entrar lá no purismo do que é o AVO, o que é o LMS, a diferença entre eles. Estão todos aqui no mesmo grupo. E a gente percebe também que a maioria das empresas que já usam o e-learning, elas acabam já tendo, né, um LMS implantado. Mas hoje existe uma tendência muito, muito significativa de troca de plataforma. Isso está acontecendo, a gente percebe, porque ficou muito mais fácil fazer a migração, né? Antes a gente falava assim, não vou nem pensar em mudar meu sistema, porque vai dar tanto problema que eu prefiro ficar com esse aqui mais ou menos, que pelo menos eu consigo ainda fazer alguma coisa. Por mais estranho que isso possa parecer, a gente vivia isso muito e hoje a gente ainda vê algumas
alguns cases nesse sentido, né? Então, hoje, se a gente for analisar a mudança, né, de migração de plataforma, é muito mais simples, né? Um estudo super novo do Brandon Hall Group mostrou que quase metade, gente, metade das empresas estão buscando uma troca de LMS. É muita coisa, né? É um número muito expressivo. Isso empresas pesquisadas em 2016, tá? Ou seja, empresas que buscam a troca do seu gerenciamento de aprendizagem, do seu sistema. Que na fábrica, a gente ouve ainda bastante que esse tipo de demanda, né, de alguns clientes novos, principalmente os clientes que tentaram implementar alguns LMS bem específicos. A gente tem aí alguns nomezinhos que são bem comuns nesse cenário. Que a implantação é tão complexa, tão complexa, tão complexa, que tem clientes que chegam na gente desesperados por ajuda, querendo alguma coisa nova, antes mesmo de terem lançado, porque eles desistiram de fazer a implantação, né? Essa migração dessa plataforma. Então, isso é super ruim. A gente já teve casos de clientes que estão há 1 ano tentando fazer. E, se não me engano, eu tenho, inclusive, pessoal participando aqui hoje que vive essa situação, pelos nomezinhos que eu estou vendo. Então, é muito complexo isso. E apesar, né, da gente poder pensar, isso acaba gerando demanda, né, para outros fornecedores, para a fábrica, né, porque aí as empresas vão buscar outras soluções. Isso é muito ruim, porque acaba criando uma frustração muito grande, né? Essas situações fazem uma pressão contrária em algumas empresas, que acabam entrando no mérito se vale a pena um investimento em EdTech ou não, se vale a pena um sistema. Então, essa frustração é ruim. Então, não é um cenário que a gente gosta de viver, de experimentar, né? De ver acontecendo por aí, mesmo que a gente perceba que abre oportunidade, claro, mas a gente fica muito chateado. A gente preferia que fosse uma coisa completamente diferente. E aí, eu queria abrir uma outra enquete antes da gente entrar nesse mérito, que é o seguinte: em relação à tecnologia da educação, né? O que seria mais útil ser desenvolvido ou melhorado, na sua opinião? Conteúdos aplicativos para dispositivos móveis, análise de dados, né, que é o Analytics, lá o Big Data, ferramentas sociais ou, né, colaborativas, elas acabam estando aí dentro do mesmo grupo, salas de aula virtuais ou gerenciamento de conteúdos. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Conteúdos aplicativos para dispositivos móveis, análise de dados e ferramentas sociais colaborativas. Ou seja, sala virtual não é um ponto. As pessoas não estão preocupadas com isso. Pode ser porque é simples ou porque não está sendo tão útil mais, né? A gente percebe várias empresas, tipo assim, empresas de farm que fazem lançamentos de produto utilizando salas virtuais, né? E ambientes como esse nosso que a gente está utilizando hoje, por exemplo. Mas, e algumas ferramentas LMS que já vêm com essas soluções. Mas cada vez mais a gente vê o pessoal utilizando soluções que não estão integradas ao sistema. Já é uma solução pontual, ele vai lá e executa uma ação e resolve a questão pontual de lançamento de um produto, por exemplo, né? E fico feliz que os outros tenham empatado, porque, na verdade, todos eles são muito importantes. Agora, vamos ver como é que o cenário do mercado, né, hoje, como é que é o cenário do mercado hoje em relação a isso. A gente tem aqui um número esmagador, se a gente parar para pensar, de 87%, né, dos entrevistados, 88%, na verdade, por cento dos entrevistados, que mostram que a principal necessidade é oferecer uma melhor experiência ao usuário. E aí, vou lembrar que os entrevistados podiam marcar mais de uma opção, tá? Por isso os percentuais não fecham 100%. A mesma coisa na nossa pesquisa, né? Então, o segundo mais comum motivo é a necessidade de uma melhoria também da experiência, mas, nesse caso, da experiência administrativa, né? Com 74% aqui. Essas são ações que, em geral, né, são ações de gestão, emissão de relatórios, geração, análise, acompanhamento, etc. Diversas fontes acabam mostrando, e essas fontes são as que a gente mostrou lá no início, né, da nossa apresentação, que quase todas as grandes empresas que têm o LMS
elas muitas vezes usam para compliance, né, que são os treinamentos de conformidade, digamos assim, né, que são os regulamentos, as certificações, né, que impactam em fiscalização, em multa, né, acaba sendo a maior utilização, digamos assim. Mas que, inclusive, para esses treinamentos, são treinamentos obrigatórios e que acabam tendo uma maior adesão por essa característica, né, eles perceberam também nas pesquisas que os administradores não têm uma boa experiência, mas que os usuários também não. Então, mesmo quando no modelo de treinamento mandatório, né, esse cenário se mostra o mesmo, tá? E se a gente parar para pensar por quê, né? Isso muito acontece porque muitos LMS, e a gente também tem várias experiências aqui no Brasil, foram projetadas lá para o início, lá no início dos anos 2000, né? Então, eles foram desenhados, de fato, para replicar essas dinâmicas que a gente tinha em sala de aula, só que trazendo isso para um ambiente virtual, o que não necessariamente vai satisfazer as exigências, né, de hoje, né, dos usuários de hoje. Bom, se a gente também fizer uma análise, a gente acaba percebendo que tem sido uma tendência gerar essa migração dessas plataformas antigas, mesmo com todos os complicadores dessa migração, porque migrar de plataforma antiga não é muito simples, né? A gente acaba percebendo a busca por soluções muito mais inovadoras, né? E muitas estão aparecendo agora no mercado e já focadas na experiência do usuário, né? Desde o aluno até o gestor. Inclusive, o Learning Play, que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouquinho, ela tem totalmente esse foco. Então, tem muita coisa acontecendo aí no nosso setor. Tá? Bom, agora eu queria só falar um pouquinho sobre o aprendizado social, né? Tem se falado muito sobre isso, acaba sendo uma grande tendência, mas não é novidade, né? Muito tempo que a gente ouve sobre isso, aprendizagem social, troca de informação, compartilhamento de informações, né? Essas formas, né, de acesso, a aprendizagem social ela não surgiu nos últimos anos, ela está há um tempão rondando a gente. Mas por quê? Então, só agora, de fato, que a gente está prestando atenção, que a gente está mais atento. Por que agora está no radar das tendências? Algumas pessoas acreditam que a resposta seja super simples. Agora a gente tem uma tecnologia suficientemente madura para poder lidar com ela. Antes, as principais preocupações eram como lidar com a aprendizagem social no local de trabalho. Tipo, a preocupação era o rastreamento, a segurança, né? Esses são os pontos de atenção que eram muito pontualmente observados, principalmente pelas áreas de TI, né? Agora, junto com isso, né, a gente percebe aí que tem a geração milênio entrando cada vez mais na força de trabalho, com, claro, uma demanda por uma experiência de aprendizagem muito melhor e, consequentemente, o social vai aumentar exponencialmente. As ferramentas fazem parte do DNA dessa geração, né? As ferramentas sociais. Então, a gente tem que estar sempre com o radar atento, porque a aprendizagem social vai ter um impacto muito grande nos processos básicos e estratégicos da empresa, tanto nos processos de recrutamento até treinamento e desenvolvimento de talentos. Então, a gente vai ter esse modelo abraçando aí todas essas ações, esses pontos importantes. E uma coisa bem legal desse processo é que a gente consegue ter resultados mais rápidos, mensuráveis, né? Porque as tecnologias sociais elas acabam tendo um efeito muito direto no desempenho do pessoal, né, dos colaboradores. E a gente vai estar monitorando através de sistemas inteligentes, o que facilita. Então, a gente vai conseguir resolver aquela questão dos relatórios muito melhor, digamos assim, de uma forma muito mais fácil. A gente conhece o framework do modelo de aprendizagem 70-20-10, né? E aí vocês podem pensar, tá, mas qual é a relação disso com o social? É muito direta. A aprendizagem formal é uma forma de educação, só que mais improvisada, né? Em geral, a gente não tem lá um cronograma muito específico, ele simplesmente existe. Ela acontece, né? Na maior parte do tempo, os alunos adquirem conhecimento, desenvolvendo habilidades, participando de discussões online,
participando em blogs, fazendo consulta a sites de conteúdo que os interessem, claro, e aí sejam esses conteúdos profissionais ou pessoais. Se a gente parar para pensar, esse é um efeito colateral não previsto, né? Mas que a gente precisa observar e a gente precisa usar a nosso favor. A gente tem que estar muito atento, porque a distância entre a aprendizagem social e a aprendizagem informal é muito pequena. E aí, por isso, eu trouxe esse 70-20-10 para a gente discutir hoje, tá? Mas, é claro, não é só de social que a gente vive, né? Muitas mudanças aí estão surgindo. Uma das mudanças interessantes é que cada vez mais a gente vê colaboradores investindo em capacitação por conta própria, né? Capacitação diretamente relacionada à sua atividade profissional atual. 73% se consideram atuando em capacitação continuada, conforme o gráficozinho que a gente trouxe aqui. E 63% dos que estão trabalhando atualmente, eles, e aí são considerados, né, aprendizes profissionais, digamos assim, esse é um termo, né, do mercado, significa que eles fazem parte do grupo de 36% de todos os adultos, tá? Esse pessoal fez pelo menos um curso, né, no ano. Ou, se não o curso, algum treinamento complementar ou alguma atividade para melhorar, desenvolver uma habilidade ou conhecimento. Mas isso, gente, associado ao desenvolvimento profissional, tá? Vamos dar uma olhada agora em quais os assuntos onde a gente teve o maior investimento na oferta de conteúdo. E aí vamos falar de tema mesmo, temática mesmo, tá? Mas antes eu vou abrir um outro tool para a gente conversar. Marque, por favor, as 3 opções, aqui vocês podem marcar mais de uma. Características de produtos ou serviços, habilidades técnicas, competências comportamentais, compliance, né? Adequação às normas, ou desenvolvimento de lideranças. Marquem as 3 que vocês consideram que representam a maior quantidade, né, de temas desenvolvidos na sua empresa. Bom, aqui a gente tem características de produtos e serviços e competências comportamentais no topo do nosso ranking, seguido por desenvolvimento de lideranças. Então, a gente percebe que esses são os conteúdos mais importantes. E aí, ficando por último, compliance, e antes disso, habilidades técnicas. Vamos dar uma olhada como que a pesquisa indica para a gente, vamos ver se a gente está dentro da maioria, né? Digamos assim. Bom, aqui a gente tem onde foram feitos os maiores investimentos em conteúdo, né? Em produção de conteúdo, que são os conteúdos produzidos pelas empresas, né? E a gente sabe que isso vai variar bastante, porque depende muito do conjunto de requisitos de cada grupo, né, de cada empresa. Mas a gente tem aí uma linha geral que foi identificada pelo relatório da ATD, né, focado de novo na indústria de tech, que indica os 3 principais, que são habilidades específicas profissionais, compliance e liderança. Né? Então, a gente está um pouquinho fora no sentido de compliance, talvez a gente tenha uma visão diferente, ou talvez a gente tenha um grupo hoje que está mais focado em outras áreas, também tem isso, porque essas pesquisas foram feitas na empresa e hoje a gente tem aqui representantes de áreas específicas, né, que falam em nome dessas áreas, pode ser por isso. Agora, a gente tem também aqui uma outra pesquisa que foi conduzida pelo Brandon Hall, que também confirmou que 40% dos produtos, né, que foram, né, dos conteúdos que foram produzidos pelas empresas foram de habilidades específicas, né? Então, a gente falou lá no nosso resultado, que eram características de produtos e serviços, que seriam, né, habilidades específicas para o trabalho, porque é um conhecimento específico, na verdade, para lançamentos de produtos e serviços, que aqui a gente tem no nosso gráfico como um indicador lá embaixo, 9%, colado com competências e desenvolvimento de habilidades individuais. Né? Então, a gente está um pouquinho afastado aí do que a pesquisa indica. Eu vou falar um pouquinho aqui do mercado Latam e aí eu vou abrir para o Ricardo fazer suas considerações e sua apresentação, tá? Então, a gente vai agora dar uma olhadinha só para o mercado Latam. A gente percebe que tem uma forte demanda, principalmente por organizações do governo, mas também
o setor privado e, claro, que o foco de todos é a qualificação dos colaboradores, né? Ou seja, a gente ter aí um grupo fortemente capacitado. O mercado buscando inovação para aumentar a produtividade, melhorar os níveis de segurança também e aprimorar a performance geral das equipes, né? O Global Market Insight indica que a América Latina vai ter um crescimento considerável até 2020, né? A participação do mercado, aí eu queria entrar nesse ponto, Latam foi de 2,1 bilhões em 2016, né? E o CAGR de crescimento é de mais de 14% nos próximos 5 anos. Então, são números muito expressivos. A gente sabe que são 600 milhões de pessoas, né, que compõem esse grupo. O sistema educacional está correndo contra o tempo, porque claramente está atrasado em relação a outros países. E aí, além do atraso, a gente tem uma oferta de educação super restrita, porque a gente não está conseguindo atender todo mundo, não é acessível a todos, né? E por causa dessas características, o mercado Latam é apontado hoje como uma grande oportunidade, né, para os players EdTech. Liderando, a gente tem os cursos de idiomas, né, que são um subsetor que sozinho representa 14% desse 2,1 bilhões aí que a gente observa. E para concluir a minha apresentação de hoje, a gente ainda analisando o mercado Latam, os países que mais consomem, como eu tinha falado lá no início, são o Brasil e o México, né? E nos últimos anos a gente vê que vários países acabaram adotando os MOOCs, né, em escala. O México e o Brasil são dos 10 países da América Latina que mais utilizam o MOOC em todo o mundo, né? Então, são 2 dos 10 países. Então, a gente está aí liderando na adesão por esse modelo de capacitação, né? Aqui eu trouxe para vocês o Veduca e o EdX, né, as telinhas capturadas. O Veduca é um MOOC brasileiro que oferece mais de 300 cursos online, são 0800 gratuitos, né, e eles abordam 21 áreas de conhecimento. Então, fica a dica para que vocês utilizem também isso dentro das suas empresas. E agora eu vou trazer uma informação muito legal, porque a gente tem uns números aqui legais de ter conhecimento da existência, principalmente considerando que educação é uma área muito gratificante de se trabalhar, né? Então, segundo a OECD, eu trouxe a logo para vocês, mas a tradução é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é uma organização internacional adotada por 35 países, o Brasil é um deles, né, desses países. Os princípios da democracia representativa e da economia de mercado fazem parte dessa adoção. Então, eles têm isso como foco e eles fazem as análises de como que vem sendo trabalhados dentro desses países, né? Se estão, de fato, atendendo às exigências. E eles mostram que, graças ao e-learning, o acesso à educação por grupos tradicionalmente excluídos aumentou. E aí, esse é o gráfico que eu queria muito trazer para vocês, que 68% das universidades relatam que o e-learning beneficiou pessoas que vivem nas áreas rurais e 53% o aumento de benefícios para as mulheres, 50% para o grupo, né, de baixa renda e 38% para as pessoas com deficiência, né? E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com a EdX, inclusive, criou uma plataforma que é o IDBX, que tem como característica oferecer cursos online focado no desenvolvimento econômico e social. Então, muito legal a gente ter esses números, né, para mostrar aqui hoje. O que a gente pode pensar nesses indicadores que a gente viu hoje? A primeira coisa é que, apesar dessa crise econômica e política que a gente vive, né, expressivamente aqui, nós brasileiros, mas com impactos por todos os outros países, no mundo inteiro, a gente tem um cenário promissor, isso é muito bom. A gente tem indicadores com números positivos, um crescimento constante, ou seja, apesar desses muitos cortes nas empresas, inclusive de pessoal, as empresas continuam investindo em treinamento no desenvolvimento de colaboradores. Então, um outro indicador legal é que a gente percebe que a economia on demand, que é essa economia do acesso imediato, né, que é você ter tudo ali à sua disposição naquele momento, ela está direcionando os mercados, inclusive o nosso, que é o EdTech, e com isso aponta para uma tendência muito forte do acesso à informação de forma simples e direta e on the job, ou seja, no momento que a gente precisa dela. E a gente, como profissional
de treinamento e desenvolvimento, a gente tem que estar com um olhar muito atento a isso. Esse novo formato de relacionamento entre as pessoas e a informação, basicamente. E, por último, a gente tem que parar de reclamar, de ouvir os comentários de que alguns dos nossos RHs são encarados como DP, e, em vez disso, a gente tem que fazer do nosso RH, da nossa área de TAD, mais estratégico, alinhado aos projetos da nossa empresa, trabalhando de mãos dadas com outros departamentos. E assim a gente vai conseguir ajudar a empresa a crescer, se desenvolver e atingir o nosso objetivo, que é ter uma redução de custo operacional dentro das empresas e, claro, aumentar a produtividade. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Ricardo. Antes eu vou só fazer uma apresentação muito rápida do nosso Learning Play, que o Ricardo vai apresentar hoje. O mundo ao redor de nós está mudando. Não é nenhuma surpresa que a forma em que aprendemos também está se transformando. Nós adquirimos habilidades e conhecimentos em qualquer lugar, a qualquer hora e através de várias formas. Nas empresas, acontece a mesma coisa. Os colaboradores esperam ter acesso a informações e treinamentos no momento que eles precisam. Eles esperam um conteúdo engajador e inspirador. E o que nós estamos fazendo para atender esses anseios? Será que estamos atendendo seus desejos de aprendizagem? Esse é o Learning Play, uma plataforma de conteúdo gamificada, focada na experiência do usuário, oferecida pela Fábrica de Cursos, que irá transformar a forma com que você engaja seus colaboradores, principalmente a nova geração. O Learning Play oferece todas as ferramentas necessárias para oferta e construção de conteúdos, de forma simples, além de curadoria de conteúdos externos para a construção de trilhas. Tudo isso para enriquecer a experiência do aprendizado. Ele também ajuda na construção de uma cultura de aprendizagem continuada, com apoio das estratégias de gamificação, microlearning, aprendizagem social e em doses, com um modelo de consumo de conteúdo. O Learning Play permite que o seu time aprenda da forma que ele está acostumado, como ele interage buscando qualquer informação hoje. Isto significa que os colaboradores irão usar o Learning Play da Fábrica de Cursos várias e várias vezes. Bem-vindo ao futuro da aprendizagem digital. Bom, Ricardo, eu vou te passar então a apresentação. Seja bem-vindo. Microfone aberto para você. Ok. Bom dia a todo mundo. As minhas desculpas primeiro porque creo que a pobre Silvia non me estaba a ver no panel de asistentes por alguna razón cando entraba. Creo que me estaba identificando como un asistente sin dereito a poder presentar, sin dereito a poder falar. O que fixemos a Fátima, a miña compañeira, máis eu, cambiamos de usuarios. Eu estou agora asistindo a presentación con o usuario de Fátima e Fátima está con eu. Con lo cual espero que podamos traballar a partir de agora. Bueno, como xa vamos un poquinho tarde, vou tratar de facer unha presentación rápida. Primeiro vou a presentarme. Son o director de expansão de negocio internacional da Netex. Nós somos unha empresa con máis de 20 anos de experiencia no ámbito da tecnoloxía educativa, do ámbito do e-learning. Os nosos comenzos están no mundo corporativo, pero fai 8 anos empezamos a traballar moito no ámbito do que agora se denomina EdTech. Isto vino motivado basicamente pola crisis económica que fixo que pensásemos en outros ámbitos onde poder diversificar a nosa experiencia nas tecnoloxías do e-learning. E naquel momento en España, pois, todo o que era a educación digital estaba en moito auge, en moito crecemento. Pensamos que podería ser unha boa maneira de quizás capear o temporal, de buscar novos
alternativas de negocio máis alá do puramente mercado corporativo. O que pode parecer unha diversificada e complicada, a verdade é que foi moi interesante para nós porque pudemos encontrar moita innovación transversal entre o mundo educativo e o mundo das plataformas corporativas. Probablemente o mundo educativo require un nivel de estandarización nas tecnologías, de apertura nos estándares que quizáis no mundo corporativo que pode, digamos, de alguna maneira admitir máis sistemas propietarios non era tan importante. E iso fixo que pudésemos traballar moitísimo co que nós chamamos a integración natural entre contidos e plataformas. O novo portal Learning Play pensamos que é unha boa mostra desta estrategia de facer do contido a plataforma. Queremos proponer unha experiencia de usuario moito, perdón, mesturo algo de italiano aquí, moito atractiva e tamén que podamos quizáis proponer unha maneira máis ágil, máis flexible, máis rápida de volcar os contidos e de facer o delivery dos contidos. Learning Play é todo iso. Learning Play forma parte de unha suite de e-learning chamada Learning Cloud, que ten, digamos, tamén un módulo LMS máis clásico. Para nós, Learning Play é unha maneira de poder non só traballar con clientes que queren por primeira vez unha plataforma de e-learning, pero tamén con clientes que xa han experimentaron diversas plataformas de e-learning, pero que sinten que ten un gap, que ten unha carencia dende o punto de vista do atractivo da plataforma de cara aos seus usuarios. Como facemos un pouco toda a posta en escena? Ben, como podeis ver na miña pantalla, o interfaz é un interfaz moi tipo Netflix. Pensamos, en Netflix estamos sempre innovando, pero tamén somos xente práctica que a veces estamos vindo onde poden haber boas experiencias de usuario que podan ser replicadas ao mundo do e-learning, ao mundo do aprendizaje en línea. Pensamos que interfaces como as de Netflix poden ser unha boa, digamos, salida. Aquí, por exemplo, o que podemos ver no panel principal, eu previamente o que fixen foi simplemente logarme. A primeira pantalla que vexo cando entro na plataforma é esta. Aquí estou agora registrado como learner, como usuario final, e en función das propostas formativas que a miña organización dispoñe para min, eu podo ver unha cousa ou outra. Cada un destos chamamos sprints, son realmente propostas formativas. Dentro deles tenemos bloques de contidos, como vamos agora a ver. Vou entrar nun sprint de traballo que nós usamos internamente para facer todo o que é a inducción en netes para novos empregados. Entro nel. Como podemos ver en este panel aquí, mientras está entrando, hai un pequeno dashboard que reflexa cal é un pouco o nivel de evolución que teño dentro dese sprint, dentro desa proposta formativa. Esta é a pantalla de inicio, como dicía, veis que podo ver un pouco máis mi dashboard, os días que teño pendentes, o nivel de progreso. Estivemos limpiando todo o progreso para que podeses ver tamén como funciona. Learning Play, aparte de ser unha nova proposta de o que se chama unha nova generación de plataforma de learning, ten unha característica que é unha plataforma gamificada. Entón, ademais, digamos, de toda esta orientación Netflix desde o punto de vista dos sprints, de como volcamos os contidos, temos a posibilidade de generar
una estrutura de gamificación que crea rewards, que crea badges e medallas según o usuario vai entrando. Vamos a facer aquí agora, a ver se somos capaces de entrar. E non hai... Vale, aquí ahora parece que sí, efectivamente está facendo algo máis. Vale, estamos dentro do sprint. Isto digo, o de sprint sería, vamos a dicir de alguna maneira, o equivalente ao curso tradicional. O que pasa que é unha proposta de, como dicía antes, de delivery de conteúdos que é digamos, moi diferente, moito máis fresca. Como podéis ver, jogamos moitísimo con imaxes de fondo, con fotografía, cosas que son moi visuales, pero ao mesmo tempo son moi simples de poder crear, non requiren un grandísimo esforzo. E logo, o que temos son bloques de actividades. Neste caso, por exemplo, teño unha actividade que se chama Mobile Mindset. Se sigo baixando, teño outra actividade que se chama The Modern Learner. E vamos a ir acá, porque o noso colega Mike Byrne, que foi aquí o principal protagonista, estará encantado de ver que usamos unha das súas presentacións. Aquí, como ve, por exemplo, é unha presentación que fixemos no Learning Technologies o ano pasado, no Summer Forum. Como podeis ver, é simplemente un vídeo de YouTube que estou lanzando. A diferencia é que, como veis, podernos facer, como podes ver, clicar, o sea, digamos, a situación de que o vídeo pode ser interactivo, poden ter incluso actividades incluídas nese vídeo, permite, digamos, todo isto pasa dentro da plataforma. De alguna maneira, antes Silvia estaba facendo unha experiencia bastante parecida para todos nós, ves que automáticamente me genera un feedback con os puntos que podo haber gañado polo desenvolvemento da miña actividade formativa. Como podedes supoñer, todo isto está agora moi simplificado para tratar simplemente de poder facer demos comerciales, pero evidentemente a estrutura de gamificación que se queira propoñer depende íntimamente dos objetivos formativos, dos objetivos educativos que poden existir. Podéis ver que de maneira automática todo o que é o dashboard genera puntos, cambia o meu nivel evidentemente de evolución, a posición que ocupo, etcétera, etcétera. Vamos a ir, se podemos, atrás. Vamos a salir outra vez a galería e tratar de entrar nun outro sprint. Vamos a ver se facemos co curso de inducción que estábamos tratando de entrar antes. Como veis, ademais do que é un pouco a formación na que, digamos, o My Learning, a formación que teño proposta, logo teño tamén recomendacións. Isto é moito importante porque a plataforma, outra das características que teñe é que ten como diferentes capas. Unha primeira capa, como dicíamos, é toda esta proposta máis ágil de facer o delivery de contidos. A orientación que temos é unha orientación de microlearning, de pequenas píldoras de contido que están agora moito máis de moda porque se están demostrando que é moitísimo máis efectivo agora de facer formación corporativa, formación na empresa, principalmente polo, digamos, o fraccionamento tan grande que temos do que é a nosa actividade no día a día, o que agora, vamos a decir, a ventana de concentración, de atención que podemos ter para unha única tarea é moi reducida. Entón, temos que probablemente adaptar todo o que é un pouco a estrategia de e-learning hacia ese tipo de realidade, na que, evidentemente, non podemos plantejar cursos de 1 hora, de 2 horas, porque o usuario non vai a ter ese nivel de atención como tiña probablemente 15, 20 anos atrás. Agora a atención é moi fragmentada, temos que entender que recibimos moitísima información, moitos impactos de información todos os días, e os usuarios son moito máis exigentes desde o punto de vista da tipoloxía de formatos. Un formato aburrido, probablemente para eles agora vai pasar moito máis despercibido e o que necesitan é impactos visuais cortos, pero moito atractivos. De acordo? Estamos aquí, como dicíamos, dentro do noso curso de inducción.
é un sprint que falamos nós, e vemos que teña este sprint como algo mandatorio, é obligatorio para mí, con lo cual agora podemos ver que teño un nivel de progreso baixo, o facer estes sprints me vai generar 100 puntos, etcétera, etcétera. Entonces, como víamos antes, teño mis diferentes bloques de texto. Aquí teño unha videoactividade na que probablemente simplemente van a contarme un pouco a historia da empresa, cabo de origen, vale? Ok, teño xa outros puntos máis gañados, etcétera. Aquí teño unha certa capacidade de poder poñer mi granito de arena, mis comentarios. Teño máis, bueno, aquí teño diferentes tipos de actividades. En este caso vimos unha actividade de vídeo, pero vamos a ver outro tipo de actividade diferente. Todo isto se fai dende o bloque, evidentemente, de autor e de administrador da ferramenta. Agora eu estou entrando, como podedes ver, como usuario final. Entón, pues, bueno, aquí teño actividades que se crearon simplemente con a finalidade de darme máis información da empresa na que acabo de entrar a traballar, en este caso Netex. Bueno, cosas moi sinxelas que non teñen moita dificultade, pero que están presentadas dentro dun entorno moito máis, probablemente máis interactivo como plataforma do que habitualmente estou habituado nos entornos habituales de LMS, de acordo? Entonces, vemos, simplemente estou mostrando diferentes tipos de, como veis, aquí temos unha actividade de timeline en la que podo ver cosas. Isto se crea de unha maneira moi, como dicía, moi sinxela. Vamos agora a ver probablemente unha ollada moi rápida, se queda algo de tempo, Silvia, me lo dices, do que é un pouco a interfaz do administrador, pero para que vexades o formato, a idea é simplemente sempre scroll down en sprints de traballo que pretenden ser curtos, de non máis de 15-20 minutos, e probablemente os bloques de actividade normalmente están pensados para non ter máis de 3-5 minutos de nivel de atención. Cada bloque de actividade, ao final, pode ser un coñecemento, unha pequena cápsula de coñecemento en sí mesma, de forma que iso pode orientar un pouco a estrutura do diseño instruccional, do diseño, digamos, de contidos hacia ese microlearning, hacia ese learning digamos, de piezas cortas de duración, ok? Ben, podo ir outra vez para atrás e chegar a... Eu vou tratar de... si teño, non sei se un minutiño, Silvia, como vamos de tempo? Sim, a gente tem ainda 4 minutinhos para fechar o nosso tempo de hoje. Ok, entón vou simplemente a cambiar ao meu navegador. En este navegador, como podedes ver, estou entrando como usuario final. Aquí vou entrar como administrador. Veis que automáticamente o que vexo é totalmente diferente. Aquí estou como administrador. Aquí podería generar novos sprints, podería ver cal é o dashboard general do sistema, como van as cousas, podría tamén administrar os usuarios. Isto, como dicía antes, forma parte dunha suite moito máis complexa, que é o Learning Cloud. Moitas das funcionalidades administrativas están no nivel superior, a nivel, digamos, de módulo de app. Como podedes ver aquí, eu teño diferentes apps dentro do meu Learning Cloud. Play é unha delas. Sempre teño a posibilidade, digamos, de administrar dende un nivel superior. Aquí estamos vendo a administración específica de Learning Play, que tamén vai a ter unha evolución importante nas próximas semanas. Penso que, por lo que estuvimos vindo Fátima máis eu, en prácticamente nada vamos a ter unha nova release que va a crear unha interfaz administrativa moitísimo máis moderna e sinxela. En este sentido, quero tamén, aquí podemos ver como podo crear as miñas medallas, badges, todo isto logo forma parte dos meus estrutura de gamificación, de acordo? Aquí estamos vendo, pues, por exemplo, diferentes cosas que estamos a facer para diferentes clientes, como, por exemplo, neste caso, Volvo, Shell. Bueno, son simplemente exemplos de sprints que se están a facer. Moitas son demos comerciales, outros son proxectos en produción.
depende. E agora, para finalizar, vou simplesmente compartir a apresentação na que isto é simplesmente um exemplo do novo interface de administrador que chegará em basicamente 2-3 semanas com a nova release, como dizia. Podemos ver os sprints com uma apresentação também muito mais Netflix, vamos a dizer, ou seja, o próprio administrador vai ter uma experiência de usuário muito mais inovadora e refrescante, não tão, digamos, tão plana, tão aburrida. Evidentemente vamos a ter muita mais produtividade porque vamos a poder ver como fazer as coisas. Por exemplo, desde aqui vamos a poder sequenciar os sprints, se quero, podo planificarlos por estudiante, por grupo de estudiantes, por fecha, por data, perdón, excúsame. O tema das batches que estávamos vindo antes tamén, como vai funcionar, os rankings, a creação de actividades de todo tipo de vídeo. En definitiva, vais a ver que para o administrador tamén a idea é que podamos ofrecer unha experiencia de administração totalmente diferente, moito máis rica, moito máis tamén colaborativa cos usuarios finais. Creo que non moito máis. Aquí, simplemente, a idea mía era tratar de poder dar como diría, unha imaxe de o que é un pouco a nosa filosofía de traballo na empresa. Uno dos aspectos básicos, como antes veíamos, dos motivos de cambio dun LMS, está a experiencia de usuario, está o tema móvil, está tamén a parte colaborativa e social. Nós pensamos que todas estas necesidades, todas estas un pouco inquietudes están recollidas na filosofía e na visión que estamos a poñer no Learning Cloud, moito máis especificamente en Learning Play, que, digamos, como para nós sería un pouco o portal a través do cual facemos esta nova proposta de Next Generation Platform, dentro do que é un pouco a filosofía Netex. Penso que para unha primeira ollada pode estar ben. Silvia, non quero tampouco alongar moito máis a presentación, que xa foi moi rica en información, en métricas. Bueno, isto simplemente que pode servir para todos como unha mostra destes novos produtos, desta nova innovación que está a chegar ao mercado por parte de fabricantes, neste caso de vendors como Netex. Moitas gracias pola atenção. Sim, não, eu que agradeço, Ricardo, a sua participação de hoje. Vou pegar aqui de volta a apresentação. Queria apenas concluir, claro, primeiro, antes de tudo, agradecendo a participação de todos, né? Acho que foi muito rico esse nosso encontro e agradecer, claro, a participação do Ricardo aqui nessa manhã, que hoje aí está diretamente da Espanha, nos apresentando um pouquinho do Learning Play, né? E como a gente falou no início, o Learning Play é uma plataforma, né, de vídeo, mas também comporta outros formatos de conteúdo, né, como a gente pode ver, vídeo interativo e quiz, PDFs, vários outros formatos de conteúdo. Ela é uma plataforma gamificada com foco na experiência do usuário, que foi muito do que a gente falou hoje, que a gente percebeu como grande tendência, né? E tem toda uma parte social pronta, né, para que as pessoas possam interagir, e ela tem todo um acompanhamento dessas interações. Então a gente consegue fazer comentários, a gente consegue, por exemplo, dar nota, pontuação, votar, da mesma forma que a gente faz com o Netflix, fazer estrelinhas em cada conteúdo que a gente achou interessante. Os usuários que forem os experts, assim, de determinados grupos de conteúdo, eles viram pessoas facilmente identificáveis por atributos de gamificação e podem ser consultados para aquelas informações. Então, assim, é muito rica a quantidade de informação. O Ricardo mostrou, a gente vai ter aí um release nas próximas semanas com bastante novidade, deu só uma pincelada para vocês, mas vem muitos mais recursos legais. E a gente tem um roadmap aí super expressivo até o final do ano, com muita coisa, inclusive entrando inteligência artificial de uma forma mais efetiva, né, dando sugestões de conteúdo, né, indicação de cursos, de treinamentos, de trilhas para todos os usuários e alunos.
Apesar de ser um lançamento aqui no Brasil, né? A gente está lançando em primeira mão. Eu vi que tem um grupinho aqui que já tinha visto, porque o Vira até foi fazer apresentação para algumas empresas nas últimas semanas, ainda é muito recente, mas a nossa apresentação oficial, né, lançamento oficial é hoje. E aí eu queria mostrar que a gente já tem alguns clientes que são empresas internacionais, né, conhecidas por nós. Eu selecionei esses, a Volvo, MSD, né, que é a Merck, e o Santander e Shell, que já são clientes do Learning Play exclusivamente, certo, Ricardo? E já tem aí desenvolvido vários outros produtos, produção de conteúdo dentro do Learning Play com bastante resultado. E, Silvia, sim. pode interrumpir simplemente aquí, por ejemplo, para mí, nunca evidentemente, cuando se dan ejemplos dos clientes cos que se trabaja, en UK temos unha empresa mediana, diría, que ten unas, non sei, quizás 60, 70 lojas distribuídas por todo o país de bicicletas. A empresa se chama Evans Cycles. É unha empresa moi interesante porque non tiñan moita experiencia en e-learning. O ano pasado empezaron directamente traballando con unha proposta como Learning Play. Para min, o que é moi gratificante desta experiencia ca empresa Evans Cycles é que non fixeron en ningún momento unha aproximación á estrategia de e-learning desde unha concepción clásica, para nada, senón que foi máis ben o departamento de marketing os que están facendo e creando vídeos internos para facer formación sobre produtos, novos lanzamentos, novas innovações nas seus bicicletas. A xente que está facendo estes vídeos, como podedes imaginar, é xente moi nova, moi xente xoven, que é fresca, que están moito acostumbrados ao mundo do vídeo, de facer vídeos, de autofacerse vídeos. Entón, temos que pensar que toda esta generación nova de usuarios, de empregados, viven desta maneira. Evans Cycles demostrou-nos en menos de 6 meses como estaban a pleno rendimento usando a plataforma para formar a toda a súa rede de lojas con xente moi nova, con unha rotación de personal nas lojas, como podedes imaginar, alta, mas con a posibilidade de estar achegando a toda esta xente dunha maneira moi ágil, moi fresca, con novedades prácticamente semana a semana, e con un esforzo facendo contido pola parte deles, vamos a decir que moi ligeiro, moito pequeno. Muito rápido, né? Sí, moi rápido. E quizás esta elección é que é evidente que determinado tipo de formación require dun diseño institucional máis complexo, máis estruturado, e eso sempre estará aí, pero tamén temos que pensar que as novas tendencias permiten facer formación moito máis ágil, moito máis basada en realmente como aprendemos hoxe. Eu pongo sempre o exemplo que tiven na miña casa fai realmente pouco. A miña muller, a miña esposa é abogada, non é unha persoa que teña, digamos, coñecimentos tecnolóxicos, pero outro día a televisión estropeouse, non deixou de funcionar. Ela foi rapidamente a meter no YouTube o diagnóstico do problema que ela pensou que a tele tiña, puso o modelo, as características do televisor, e rapidamente Google ou YouTube vomitou uns cantos tutorials de que había que facer, etc. Evidentemente, todos hoxe podemos ser fontañeiros, podemos ser electricistas, podemos ser cociñeiros, porque hai un montón de formación a nosa disposición en la web. Desde o punto de vista dos profesionais do e-learning, temos que interiorizar perfectamente estas novas realidades. E foi bem colocado, que a gente faz exatamente isso, né? E foi muito do que a gente falou hoje de manhã. A gente quer informação real time, a gente precisa da informação, a gente quer ela disponível naquele momento, né? A gente não quer fazer um login num sistema, esperar chegar a senha, que a gente esqueceu. Essas coisas, elas não existem mais, não fazem mais parte da nossa realidade. Então, a gente precisa atender, sim, esses novos colaboradores, dessa força de trabalho que vem surgindo, dos milênios e das próximas gerações,
que trabalham dessa forma, né? Elas vivem dessa forma, na verdade, né? Elas buscam a informação das formas disponíveis, através do celular, no YouTube, no Google, ou em um blog de referências de uma pessoa especialista, e elas se desenvolvem assim. Foi bem colocado essa questão da solução do problema na TV, isso a gente faz o tempo inteiro, é a primeira coisa que a gente faz, né? A última coisa que a gente faz é ligar para o suporte técnico hoje em dia, e há pouco tempo era exatamente o oposto, a primeira coisa que a gente queria era que alguém nos ajudasse. Então, essa nova forma da gente se relacionar com a informação e com o conteúdo, ela tem que ser refletida nos modelos corporativos de aprendizagem, ela tem que ser aproveitada pelas empresas e ela acaba sendo até uma forma mais barata de se oferecer capacitação. Então, isso tem que estar aí no radar de todo mundo. Eu queria, né, de novo, agradecer a participação sua, Ricardo, e de todos vocês que estiveram aqui conosco nessa manhã. E também queria, em especial, agradecer a participação do meu time. Eu Vira teve que sair, ela teve um problema pessoal, mas eu estou aqui com a Jaqueline, que é a nossa gerente de educação corporativa lá de São Paulo, o Orlando Rodrigues, que é o nosso diretor Latam, e também com o Felipe, que é o nosso coordenador aqui de projetos. Então, a gente está com um grupinho aqui da fábrica. Eu abri o microfone de vocês, caso vocês queiram dar um oizinho. E, basicamente, é isso, pessoal. O microfone é aberto para vocês. Pois, pola miña parte, nada máis que agradecer a invitación. Foi un prazer. Espero que o meu portuñol ou o meu brasiñol foise mínimamente claro. Bueno, as vantaxes de ser galego, portugués, son isas, pero evidentemente seguro que fixen moitos erros, moitos errores, o sea que desculpas de antemano. Nada máis, un prazer por nosa parte. Obrigada, foi ótimo. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Até logo.